entender essa guerra, doutor. O que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia? Qual que foi o motivo de tudo isso? Se é que dá para... se é que é só um motivo, que a gente sabe que são vários, né? O que está acontecendo? Primeiro, estão me escutando? Estamos, perfeito. Ok. Primeiro a gente tem que pensar que a Ucrânia, lá atrás, 1800 e poucos depois de Cristo, ela ainda fazia parte do que chamava de Império Russo. A Ucrânia era, inclusive, chamada Rússia de Kiev, que era a capital, né, inclusive, do Império Russo, lá na época do Czar de Askoldo, enfim, né? Uhum. A Ucrânia ela tem uma longa história com a Rússia. Ela não era um país igual hoje, independente. Ela teve um período de independência breve, entre 1917 e 21, mais ou menos, que houve um tratado, né, que eles tiveram um período de independência. Depois ela voltou para a tutela, enfim, ela foi absorvida aí pela União Soviética. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, depois teve a Revolução Russa, né, dos comunistas e tal. Então, a Ucrânia ela foi trazida de volta para a tutela russa. Então, ela fazia parte da União Soviética, a União dos Estados Socialistas, né, das repúblicas socialistas. Então, para vocês terem uma ideia da importância da Ucrânia, ela está assim, bem coladinha na Europa, né, no leste europeu, e ao mesmo tempo na parte importante ali na fronteira da Rússia ali com a Europa. Então, na Ucrânia foi onde começou, inclusive, a parte de industrialização da Rússia. Stalin, né, quando ele começou os programas dele lá, a colonização das colunas agrícolas, né, que eles começaram a obrigar, né, o pessoal a produzir ali para o Estado e tudo. Então, a Ucrânia foi um país sempre muito importante, estratégico para a Rússia. E também a história da Ucrânia com a Rússia também é uma história de horrores, né, porque ali foi onde ocorreu também aquela famosa história de Holodomor, que a grande fome que matou mais de 7 milhões de pessoas. O Stalin ele comandou aquilo ali de uma maneira horrorosa, ali, deixou o pessoal morrer de fome, enfim, porque havia uma resistência dos camponeses ucranianos em se entregarem ali àquele sistema russo ali. Então a Rússia abusou bastante. Ali também foi onde foi criada aquela usina de Chernobyl, que teve o acidente também, que matou milhares de pessoas. Até recomendo para quem não assistiu, tem uma série chamada Chernobyl. Se você assistir, você vai ter horror e asco à burocracia estatal. É um negócio pavoroso. O que a burocracia estatal, o comunismo fez ali, morreu gente porque os burocratas não queriam admitir que eles tinham errado. Então, a Ucrânia ela sempre teve ali no palco, ali no meio ali de uma situação muito importante para a Rússia. E aí o que acontece? Quando houve o fim da União Soviética, em 1991, mais ou menos, o fim da União Soviética também marcou o recomeço da independência da Ucrânia. A Ucrânia começou de novo a ser um país independente, enfim, outros países também se tornaram independentes, alguns foram reanexados, como é o caso da Crimeia. Então, enfim, a gente no decorrer do nosso bate-papo a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. E em 1954 existe uma situação que é importante, que é o seguinte: o Khrushchev ele devolveu o controle da Crimeia para a Ucrânia. E até dizem assim, né, tem umas piadinhas que ele tinha uma crise de consciência, porque ele foi um dos administradores ali da grande fome, da crise ali que matou tanta gente ali em Holodomor. Enfim, a Ucrânia ela está intrincada com a história da Rússia. Ela era chamada de Pequena Rússia, era a capital de Kiev, enfim. Quando você vê agora Putin, né, que ele assume o poder, ele se torna o grande poderoso presidente da Rússia, enfim, né? Ele tem uma figura muito próxima do que eram os antigos czares, né, que tinham aquele domínio bem forte. O Putin ele tem na mente dele esse sentimento de restauração
do Império Russo, né? De restauração da grande mãe Rússia. Eles têm orgulho disso. E no meio do caminho aparece aí a OTAN, né? Que foi criada em 1949, foi um tratado justamente para, de alguns países, 12 países que se juntaram ali inicialmente, para combater o avanço e o crescimento do comunismo. Para vocês terem uma ideia, dentro da doutrina inicial da OTAN, enfim, a Rússia é um inimigo, ela é alguém a ser tratado como um risco, né, para a paz mundial, enfim, para o Ocidente. E aí a OTAN surge dentro desse contexto de pós-guerra, num movimento dos países contra o avanço do comunismo russo, enfim, e a Ucrânia ali no meio disso tudo. E agora, quando vai chegando agora nesses últimos tempos, começa a OTAN, ela avançou, ela aumentou de 12 para 30 países, e agora, por último, estava havendo uma movimentação para que a Ucrânia também se juntasse à OTAN, e isso para a Rússia foi visto como uma ameaça muito grave, porque a Ucrânia está na divisa ali, né, da Rússia com a Europa, tem uma disputa de territórios ali em Lugansk ali, e outra cidade ali embaixo, que é uma disputa, se justa ou não, mas é uma disputa territorial. Sim. E se a Ucrânia aderisse à OTAN, como elas estavam né, negociando, poderia haver um risco para a Rússia dela entrar numa guerra direta com os países da OTAN, porque aí a gente vai ver isso aí. O pacto dos países da OTAN, existe um artigo, que é o quinto, que diz que um país sendo atacado é como se todos estivessem. Então, a Rússia não ia querer comprar uma briga aí de proporções aí militares gigantescas aí com a OTAN, mas ela pode combater ali ou tomar uma briga ali com a Ucrânia. Então, todo o imbróglio começou quando a Ucrânia começou a sinalizar a entrada na OTAN e a Rússia falou, não, eu não quero, eu quero que você volte a ser um país aí sob o nosso domínio. Enfim, tá traçado o cenário, eu não sei se eu consegui resumir bem. Covardia. Né? Covardia, muita doutor. História, né? Muita história, muita Mas coisa. O doutor matou a pau, nossa, colocou a situação. Conseguiu englobar em 10 minutinhos tudo ali. E mais interessante de tudo é de uma maneira fácil, realmente histórica. Não tem, de entender. Não tem aquele cunho ideológico, né? Puxando, não, é o que aconteceu efetivamente. Muito legal essa explicação do doutor.